Bem-vindo ao programa interativo feito para você dialogar diretamente com o Senado Federal. O Alô Senado está no ar para falar dos assuntos que você escolheu. O que está sendo feito pela reforma agrária no Tocantins? Seria possível diminuir os encargos tributários pagos pelos carreteiros autônomos? Existe possibilidade de se construir um porto na cidade de Luiz Correia, no Piauí? Como valorizar o trabalho dos professores do ensino público? E mais, hoje é dia de dose dupla no quadro Jovem Senador. Eu gostaria de perguntar o que os senadores do meu estado estão fazendo em prol quanto ao pagamento do piso salarial dos professores e quanto à melhora das escolas nos interiores. Por exemplo, eu sou originário de uma ilha de Belém, né, que ela é um pouco assim, digamos assim, afastada, um pouco desprezada, digamos assim, pelo poder público. Então, eu gostaria de perguntar o que eles estão fazendo em prol disso e também para atender cada vez mais a necessidade de infraestrutura, de aumento salarial dos professores e da disponibilização de material didático e pedagógico para os alunos dessas escolas públicas. David, primeiro eu quero parabenizá-lo não só por ter participado do Jovem Senador, programa aqui do Senado Federal, em que nós nos encontramos em Brasília, mas por participar também assistindo a TV Senado e participando do processo legislativo, com perguntas e propostas. Meus parabéns, dessa forma que se constrói a geração futura dos cidadãos brasileiros e paraenses. Com relação à questão do pagamento do piso dos professores, o Brasil está mergulhado nessa crise, o que traz, pela diminuição da nossa economia, uma perda de receita para os estados. Tinha uma previsão de orçamento, a economia depreciou, a receita caiu. E existe uma lei que todos os agentes públicos, administradores públicos, têm que cumprir, senão vão ser incluídos como crime de improbidade administrativa, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Os estados e os municípios não podem gastar mais do que o percentual determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, os professores podem ter a tranquilidade, os funcionários públicos podem ter a tranquilidade que os reajustes, o piso, eles serão pagos, mas serão pagos dentro do enquadramento da Lei de Responsabilidade Fiscal. O governador Simão Jatene já disse que vai, tão logo esteja ajustado, como eu disse, a questão da receita, do caixa, fazer esses pagamentos. Ele não nega fazer o pagamento, ele apenas não pode fazê-lo porque a lei o proíbe de fazer neste momento para não cometer crime de improbidade administrativa. Lá da cidade de Brusque, em Santa Catarina, o Alô Senado recebeu um WhatsApp do Jalbas, que trabalha como carreteiro há 36 anos. Ele diz que não está mais conseguindo se manter como profissional autônomo por causa do alto custo dos pedágios e do IPVA. Na opinião do Jalbas, as empresas concessionárias não cumprem a lei do pedágio e a corda acaba arrebentando do lado mais fraco, que é o dos caminhoneiros. Ele pergunta o que o Senado pode fazer para melhorar essa situação. Com a palavra, o senador Garibaldi Alves. Ô Jalbas, na Comissão de Infraestrutura que eu presido, já promovemos audiências públicas para estudar o problema das concessões, porque realmente as concessões elas precisam ser lucrativas. Para serem lucrativas, elas examinam um pedágio que para as empresas podem ser consideradas as ideais. Mas do ponto de vista da empresa, do ponto de vista daquele usuário, muitas vezes isso não corresponde à situação ideal. Então, nós não podemos prometer nada de imediato. A outra queixa sua, de respeito ao IPVA.
que é um imposto, e isso realmente transcende aqui até o âmbito da nossa comissão. Eu espero que nós possamos intensificar esse debate sobre as concessões para que se tenha uma concessão que diga respeito do ponto de vista do usuário, do prestador do serviço e daquele que utiliza, uma conciliação de modo a que a corda não arrebente nas costas do mais fraco, como é o seu caso. Senadores, no que se diz respeito à reforma agrária, eu tive a oportunidade de visitar o estado do Tocantins, a região norte do estado, conheci algumas famílias que vivem em comunidades há anos e ainda não possuem o título de posse daquelas terras, por conta de burocracias de políticas públicas relacionadas à reforma agrária. Quando essas famílias conseguirão obter o título de suas terras? Clinton, eu acompanho essa questão da titulação dos assentados há bastante tempo. E nós estamos num processo de encaminhamento entre o INCO, a MDA e a Presidência da República para resolver um problema de regulamentação, né, com uma lei que vai permitir isso. Tem hoje um empecilho, mas que está sendo superado e deve ser superado num curto espaço de tempo. Como eu não tenho condição de te dizer uma data, eu só posso te dizer que está sendo feito um esforço por parte do governo da presidenta Dilma para resolver isso com muita urgência. É o empenho do ministro Patrus Ananias de colocar a questão da titulação como prioridade primeira e a questão dos acampados também serem assentados. Então, as duas prioridades do governo federal nesse momento para a reforma agrária, primeiro, a titulação, segundo, o assentamento das famílias que estão acampadas. O que eu quero dizer para você, que está aqui, em breve a gente deve estar tendo essa situação normalizada. Você conhece a cidade de Luiz Correia? Trata-se de um dos 4 municípios litorâneos do Piauí. A população de Luiz Correia, que soma mais ou menos 30 mil pessoas, tem um sonho: a construção de um porto na cidade. O Alô Senado ficou sabendo de tudo isso quando recebeu a mensagem do José Alves Galeno, enviada pelo WhatsApp. O José quer saber dos senadores se existe uma chance concreta de esse projeto do porto sair do papel. A resposta fica por conta do senador Eumano Ferrer. Primeiro, que não é só um sonho de Luiz Correia, é um sonho de todos nós piauienses. Todos querem esse porto. Agora, o que nós temos é que realmente tirar o projeto da prateleira e executar. Lá já se tentou há mais de 40 anos que eu vejo falar nessa construção desse porto e realmente nunca se efetivou. O que nós temos é que trabalhar, um trabalho competente que tem que ser feito. Nós senadores e deputados federais, juntamente com o governador, temos uma responsabilidade muito grande com a materialização, a realização desse projeto. É um compromisso nosso e da própria sociedade. Então nós temos que fazer um esforço efetivo, bem articulado e especialmente com a própria sociedade. É o que nós vamos e estamos aqui para fazer isso. Agora vamos materializar o sonho e eu me comprometo a me engajar nesse movimento. Senador Randolfo Rodrigues, que é professor, eu gostaria de perguntar como os professores podem ser melhor valorizados no Estado, porque realmente em todo o Brasil o cenário do professor é bem complicado, tanto quanto o salário como condições de trabalho. Lucas, como ele deve ser valorizado no Brasil. Nesse sentido, tivemos um passo importante, que é o piso nacional do magistério. Entretanto, a União jogou o piso para os estados e municípios e se absteve da sua responsabilidade em relação ao piso. Nós temos que avançar na proposta do piso e garantir ele como parâmetro mínimo para a remuneração de todos os professores, com o aporte necessário da União. E por hoje é só. O Alô Senado chega ao fim, mas fica aguardando a sua contribuição nos próximos programas.
Para mandar uma mensagem escrita para a gente, acesse senado.leg.br/TV. Para fazer contato por telefone, é só ligar para o 0800 61 22 11. O Alô Senado também está nas redes sociais. Fale com a gente pelo twitter.com/alosenado ou pelo facebook.com/Alô Senado Federal. E se quiser escrever ou mandar a sua pergunta em vídeo para o nosso WhatsApp, o número é 6199661616. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!